Olá, turma! Na aula anterior, nós estudamos os representantes do reino Monera. Vimos que bactérias e arqueobactérias são seres unicelulares procariontes. Nesta aula, nós vamos estudar os protistas. Nesse reino, estudamos dois grupos diferentes, protozoários e algas unicelulares. A novidade aqui, apesar de também estudarmos no reino protista organismos unicelulares, é que eles são eucariontes. Agora, nós podemos ver um núcleo bem definido, porque eles possuem um envoltório nuclear chamado carioteca, onde os cromossomos estão bem guardados no seu interior. Além disso, as células eucarióticas elas possuem outras organelas citoplasmáticas além dos ribossomos. O grupo dos protozoários possui representantes heterotróficos que precisam englobar o alimento para a sua nutrição. Além disso, a sua habilidade para o movimento traz uma falsa ideia de que eles seriam animais microscópicos unicelulares. Entretanto, esse nome, protozoários, se refere ao fato de que, antes do surgimento dos animais, acredita-se que houve um ancestral comum que possibilitou o aparecimento das primeiras células eucarióticas heterotróficas. Elas posteriormente teriam conseguido se agregar e formar organismos multicelulares. Existem diferentes tipos de protozoários. Como você pode visualizar nesse vídeo, uma pequena gotícula de água pode haver inúmeras células em movimento. Através da observação microscópica, podemos visualizar em detalhes células que se locomovem rapidamente. Temos aqui o paramécio, que está representado nesse desenho esquemático ao lado. O paramécio, diferente do vídeo anterior, em que a célula se locomovia através de projeções citoplasmáticas que pareciam braços que englobavam o alimento. Nesse caso, essa célula se locomove através de cílios, assim como está sendo demonstrado no vídeo. Ao redor da membrana plasmática, o movimento dos cílios permite a locomoção dessa célula. Ele possui o citóstoma, que é uma abertura por onde entra a maior parte do alimento. E ainda o vacúolo pulsátil ou contrátil, que realiza a regulação osmótica, ou seja, controla a quantidade de água no interior da célula. Vamos analisar essas três células diferentes. No primeiro exemplo, temos um protozoário que se locomove através de pseudópodes. Na segunda imagem, temos um protozoário ciliado. E na terceira, um protozoário que se locomove por meio de flagelo. É interessante notar que existe um grupo de protozoários que não possui nenhum tipo de estrutura para locomoção. São os apicomplexa. Vamos estudar algumas doenças humanas que são causadas por protozoários. A malária é uma doença causada por protozoários que provocam o rompimento das hemácias. Eles literalmente explodem as células vermelhas do sangue. Esses protozoários são do tipo apicomplexa. Sem estrutura específica para a locomoção, possuem em seu ápice enzimas digestivas que permitem a entrada em outros tipos celulares. Os apicomplexos podem apresentar diferentes formatos celulares no decorrer do desenvolvimento da doença, nas células hospedeiras. Esses protozoários têm como porta de entrada no homem o mosquito prego, do gênero Anopheles. O mosquito carrega no seu aparelho bucal protozoários do gênero Plasmodium. Existem diferentes espécies que causam a malária. Observe várias formas sanguíneas desse protozoário no interior das hemácias. Um dos pontos importantes a se falar a respeito da malária é que existem dois hospedeiros, o mosquito e o homem. Geralmente o homem é o hospedeiro definitivo, mas nesse caso,
o hospedeiro definitivo é o mosquito. Isso porque, para que um hospedeiro seja considerado definitivo, é onde deve ocorrer a reprodução sexuada. É no mosquito que o gametócito feminino e o gametócito masculino se fundem, formando o oocisto, e a partir deles são liberados esporozoítos. São os esporozoítos que penetram na corrente sanguínea através da picada do mosquito. O Plasmodium penetra o corpo humano pela picada do mosquito Anopheles, que insere pela sua saliva esporozoítos que vão em direção ao fígado humano, penetram células do fígado, os hepatócitos. Os esporozoítos começam a se multiplicar sexuadamente dentro dos hepatócitos, liberando merozoítos. Os merozoítos na corrente sanguínea adentram as hemácias, lá se multiplicam assexuadamente e passam por modificações, diversos formatos desse protozoário, trofozoito jovem, maduro, ali a produção de um pigmento malárico, que é usado no diagnóstico da malária. Ele se reproduz assexuadamente dentro da hemácia por esquizogonia, até que ocorre a destruição das hemácias. Elas explodem devido à multiplicação deles no seu interior. O indivíduo apresenta febre intensa, calafrio, suor. Essa febre pode aparecer a cada 48 horas na febre terçã ou a cada 72 horas na febre quartã. Os flagelados são um grupo de protozoários, também denominados Mastigopora, que podem provocar diversas doenças em humanos, como no caso da giardíase, a tricomoníase, doença do sono, leishmaniose, entre outros. A giardíase é uma doença comum que causa problemas gastrointestinais no homem. Ela é causada por um protozoário denominado Giardia lamblia, e esse protozoário se estabelece no intestino delgado, se multiplicando, e a partir daí são eliminados, junto com as fezes, cistos desse protozoário, que podem contaminar a água, o solo e, por consequência, alimentos. Quando outro indivíduo se alimentar ou ingerir essa água contaminada, poderá também desenvolver a giardíase. Então, a forma de contaminação é através de águas, alimentos ou mão e utensílios contaminados com cistos infectivos. Existe um tipo de protozoário que causa uma doença sexualmente transmissível que afeta principalmente mulheres, o Trichomonas vaginalis. Nelas, ele causa corrimento, mau odor, ardência e dor. Ele é transmitido através do contato sexual e no sexo masculino, geralmente a infecção é assintomática e transitória, melhorando espontaneamente em muitos casos, mas os homens podem ser portadores assintomáticos desse protozoário por vários meses. A presença e reprodução desse protozoário na vagina da mulher apresenta esse aspecto de congestão, onde o corrimento aparece como secreção espumosa. A mais conhecida doença causada por um protozoário flagelado é a doença de Chagas. Ela é transmitida pelo barbeiro do gênero Triatoma e ele, ao picar o indivíduo, promove coceira, mas não é através da saliva dele que os protozoários são transmitidos, e sim pelas fezes. O Trypanosoma cruzi presente nas fezes é arrastado para o interior da picada, aonde ele irá percorrer a corrente sanguínea do indivíduo. O único sinal da presença da contaminação por Trypanosoma cruzi pode ser o sinal de Romanin, que é o inchaço na pálpebra superior do olho humano. Esse protozoário pode apresentar diferentes formatos no percurso da doença.
O triatomínio geralmente é encontrado em casas de pau a pique, casas de barro, em locais onde ele também pode contaminar outros hospedeiros mamíferos. Além disso, ele pode ser encontrado no açaí, quando processado juntamente com este fruto, pode haver a presença de protozoários nesse alimento processado, assim como no caso da cana-de-açúcar, se for juntamente. Analise aqui o ciclo da doença de Chagas e as formas do protozoário nos diferentes hospedeiros. Existe outra doença causada por um protozoário do gênero Trypanosoma. O Trypanosoma brucei causa a doença do sono e é transmitido pela mosca tsetse. A doença do sono ou tripanossomíase africana é uma infecção que causa danos graduais no sistema nervoso central. Dessa forma, a pessoa pode até entrar em coma e morrer por meningoencefalite, que é frequentemente fatal. A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário Leishmania, mais popularmente conhecida como calazar, que acomete cães e gatos. No entanto, não há risco de contaminação do ser humano diretamente pelo animal, mas este pode servir de reservatório de protozoários do gênero da Leishmania, que é transmitido ao homem através do mosquito palha, um flebótomo do gênero Lutisomia. Há dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. Na tegumentar são comuns manifestações de úlceras na pele. Na visceral, órgãos internos como o baço, fígado e medula óssea são acometidos pela doença. O que determina o tipo tegumentar ou visceral é a espécie causadora da doença infecciosa. Os protozoários que se locomovem por pseudópodes, a ameba histolítica é responsável por causar a amebíase. A amebíase é uma doença gastrointestinal que é transmitida por água, alimentos contaminados com cistos desse protozoário, que irá se estabelecer no intestino, onde haverá reprodução do protozoário e liberação de cistos nas fezes. Na literatura, pouco se fala de doenças causadas por protozoários ciliados, mas existe a balantidiose, que é causada pelo gênero Balantidium. Ela ocorre de maneira similar à amebíase e à giardíase, que é uma doença gastrointestinal com a transmissão por água e alimentos contaminados por cistos.